Ah, o novato sofre na cadeia, hein? O novato sofre. Quais são os desafios do preso novato? Não sei. Saudações, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco da vida do novato, aquele que está chegando na cadeia pela primeira vez. Como ele encara tudo aquilo e quais são os desafios que ele tem que enfrentar ao chegar num CDP. Vamos entender o tema de hoje? Então fique ligado porque o Papo Reto está no ar. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. É muito importante a gente entender alguns termos usados. Por exemplo, o novato a gente está falando aqui numa linguagem mais popular, mas também é usado como réu primário, aquele que nunca teve uma passagem, aquele que nunca foi preso. E existe também um outro termo um pouco mais técnico que é chamado de reincidente. É aquele cara que já foi preso mais de uma vez, então ele cometeu outro crime, ele passa a ser reincidente. Talvez você ouça esses termos por aí, por isso estou deixando eles aqui já esclarecidos para você. Olha, eu não estou aqui generalizando, mas eu posso falar com bastante tranquilidade que 90% dos caras que chegam pela primeira vez na prisão, eles entram na cadeia em choque, por motivos bem simples. O primeiro, a cadeia é um lugar extremamente imprevisível, você nunca sabe quando aquele lugar pode estourar uma rebelião. Você não sabe com quem você está convivendo. Você não conhece todo mundo, principalmente logo quando você chega numa cadeia. Então é natural, isso está dentro da natureza humana, você ficar com medo, com o pé atrás, com receio e até mesmo em choque. O traficante é cagão, sem exceção. Outra questão que é um grande desafio para o réu primário, para aquele novato, é conviver com a ansiedade. Porque a ansiedade, tem até mesmo a letra do Diário de um Detento que diz, né, tic-tac, ainda é 9h40, o relógio na cadeia anda em câmera lenta, é realmente uma frase muito aplicada dentro da cadeia. O tempo não passa, a hora não passa, realmente você fica muito preso, principalmente nos primeiros dias, você fica muito preso na sua vida aqui fora. Então essa desconexão, você realmente se desprender, que é algo extremamente difícil, de se desconectar da sua vida natural, da liberdade, da sua casa, da sua família, do seu quarto, tudo isso você começa a pensar muito, sentir muita saudade e isso traz um grau de ansiedade muito grande para o preso. E a cadeia, ela é um veneno lento, ela começa a te colocar numa ansiedade no ponto de você não saber quanto tempo você vai ficar, como você vai conseguir realmente conviver, passar por todo aquele período do cumprimento da sua prisão. Por isso, jovem, se você realmente nunca foi preso e está pensando ou está dentro do crime, tome cuidado, viu? Que na hora que você bater suas costas lá dentro, você vai ver que tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo é real. Aí depois não adianta mais se arrepender, viu? Não adianta mandar carta para sua mãe arrependido que nada vai tirar você de lá. Eu, por exemplo, conto como é que foi as minhas experiências logo quando eu estava passando tudo isso no meu livro chamado Lodebar, o submundo do crime e a vida na prisão. Se você quiser saber como eu enxerguei, falando da minha vida pessoal, link aqui embaixo na descrição para você comprar o livro ou na versão física ou na versão em e-book. E vale ressaltar que eu estou comentando aqui do novato realmente ele experimentando as primeiras sensações ao chegar no CDP. E agora nesse vídeo eu já estou começando a comentar principalmente o dia a dia do cara. Tem vídeos aqui na playlist desse canal que eu estou falando como é que é a rotina, como é a chegada. Está tudo bem organizado numa playlist especial no canal sobre o CDP. Depois, se você quiser conferir passo a passo, é só você assistir dentro da playlist aqui dentro. Porque depois vai passando o tempo, o cara, quando ele vai para uma penitenciária, ele já passou por todo esse processo de réu primário, ele já passou por todo esse processo de novato, então ele já vai ganhando experiência, ele já vai aprendendo a lidar com a ansiedade e aí ele começa ele tem que aprender a conviver nessa nova sociedade carcerária. Mas aí como é que é a situação entre o preso mais novo, o novato, e o preso mais velho, aquele que já é mais, a gente chamava de macaco velho, né? Aquele cara já com mais experiência, o reincidente, porque às vezes acontece, por mais que os diretores tentem separar o primário do reincidente, às vezes você cruza com um reincidente aqui e ali. Na minha época, principalmente quando eu passei na prisão, o que acontecia? Os caras mais velhos, eles tinham como obrigação passar uma visão, ou seja, mostrar um caminho, dar uma direção para o réu primário, para o novato. Então
Então os mais velhos tinham como realmente essa bagagem mais de experiência e tranquilizar o novato. Fazer uma alimentação. Tem mó fome entre Deus, parceiro aí, tá ligado? E você, mano, firmão, lógico. Agradeço mesmo, mano. E aí, nego? Beleza? Pô, mano, interior. Dá licença aqui, irmão. Mó fome, irmão. Você não paga pra nós isso aqui, moro, guerreiro? A gente só come mesmo nós pra de água aí pra ajudar a alimentação, mano. É agradecido mesmo, truto. A gente usava uma gíria lá que era tipo, temos que instruir o cara, tem que mostrar uma direção, mostrar pra ele como é que ele vai conviver na prisão de forma tranquila, que ele não arrume problemas na sua caminhada dentro da prisão. É lógico que dentro da prisão também tem aqueles que é os vacilões. É o cara que ramela pra caramba na rua, é o cara que é metido a malandro, mas é um puta de um cara sem visão. E chega na cadeia, ele também dá muito trabalho, é chamado dentro da cadeia de trabalhoso, é aquele cara que não acata a visão, que ele não acata as boas ideias, que ele acha que ele é o dono do mundo, é um cara extremamente revolucionário, mas é um cara tapado, um cara que não tem visão de nada. Normalmente você olha a vida dele e vê, ele nunca conquistou nada. Então, assim, ele diz que ele é um cara malandro, mas os resultados da tal malandragem dele não condiz com aquele resultado, né? Entende? Então isso acaba sendo observado também no meio da malandragem. Eu tô aqui abrindo o jogo para você. Há muitas pessoas que ficam muito escandalizadas quando eu trago alguns relatos, mas eu trago para você a verdade. O objetivo desse canal é expor a realidade de forma aberta, tranquila, para que você tenha consciência do que realmente acontece de verdade, sem esse monte de distorções que acontece principalmente em algumas mídias sensacionalistas por aí. E também uma coisa importante que tem que ser dita aqui é que quando o novato chega na prisão, às vezes no próprio RO, como já foi citado em outros vídeos, não tem como, ele vai passar por uma inquisição, por uma entrevista com o setor vai enquadrar, vai trocar ideia, vai entender mais ou menos a cabeça daquele cara, daquele jovem, ou até mesmo de um cara mais velho, porque não é só o jovem que vai preso, apesar de ser uma taxa maior, mas tem também um cara que pode ir preso com 40, 50 anos, 60 anos, tem de tudo na cadeia. Pode ser um cara trabalhador também, porque eu já vi muita gente falando assim, eu sou trabalhador, não quero ir pra cadeia, só não roubar, matar, e não via do crime, ou que usava o crime como uma profissão, ou como uma atividade do seu cotidiano, entende? Então tome muito cuidado com o seu dedo que você fica julgando aí. Talvez você nunca vá pra cadeia. Eu desejo que você nunca vá pra cadeia de verdade. Mas às vezes o filho que você tá criando pode dar uma mancada na vida aí e amanhã você tá sendo o pai desse jovem e vai estar entrando dentro de uma cadeia e visitando teu filho. Ai, eu não criei meu filho pra ir pra cadeia, eu não criei meu filho pra ser bandido. Você acha que uma mãe que cria seu filho, cria para ser bandido, cria para ser traficante, assaltante, você acha isso? Então você é tão estúpido, tão burro, que imagina que a mãe vai criar um filho para, meu filho, vou bater palmas que ele vai virar um belo de um assaltante. Pô, pelo amor de Deus, existe tanta gente imbecil que fala umas coisas na internet que soa até, assim, dá até pena, que você fala, cara, esse cara não tem cérebro, não é possível. Voltamos, Arquimedes, que eu fico muito revoltado às vezes com algumas coisas que eu acabo lendo e vendo aí nas redes sociais, mas enfim, eu tenho que entender que até mesmo o imbecil, ele tem direito de ser imbecil, né? Porque realmente no Estado democrático de direito, até a imbecilidade a gente tem que respeitar, que é um direito da pessoa ser imbecil. E quando você analisa, principalmente a política criminal do nosso país, e serão temas que eu vou trazer para esse canal, gente. Eu vou trazer temas muito mais profundos sobre política criminal, criminologia, lei de processo, lei de execuções penais. Eu vou trazer muita coisa pra gente criar uma comunidade aqui realmente de pessoas que pensam diferente, mano. Afinal de contas, graças a você, somos o maior canal no YouTube falando sobre esse tema de forma específica aqui. Então, a gente tem que realmente aumentar e ampliar o debate, deixar ele muito mais técnico e muito maior, para que a gente possa realmente ter base na hora que a gente for argumentar. Por isso é importante você estudar, se instruir. Vou deixar aqui embaixo o link da descrição, caso você queira estudar sobre mapas mentais. Eu separei para vocês um material muito top, muito bacana, para que você possa aprender o direito penal, o processo penal, muitas outras leis através de mapas mentais, link aqui embaixo na descrição. Já estamos caminhando para o final desse vídeo e é muito importante entender alguns pilares que mantêm realmente a cadeia.
uma das grandes conquistas dentro de toda aquela guerra que já foi citada em outros vídeos aqui atrás no canal é realmente trazer o preso para perto, ou seja, resgatar ele, mostrar para ele realmente que a coisa não é da forma que ele imaginava. Então as organizações criminosas têm muito esse princípio de instruir, de mostrar uma direção, de realmente... Tem muitas pessoas que pensam assim, o cara chega na cadeia, o novato chega na cadeia, ele é obrigado a entrar numa organização criminosa. Cara, isso não existe, isso é uma bobagem muito grande. A organização criminosa não obriga ninguém a entrar naquela facção, tá? Então já vamos acabar com esse mito aí, porque eu vejo muita galera falando assim, o cara entra, o cara morre, não tem nada a ver isso aí, mano. O cara entra se ele quiser, a organização criminosa respeita se o cara quiser cumprir a pena dele de boa. Não existe essa obrigação não, viu? Isso aí esquece. Será tema para um outro vídeo, que vai ser um vídeo bem polêmico, eu vou apontar essas questões também. Mas para finalizar, o primário, nos primeiros meses que ele está cumprindo pena, ele sente muito o peso da cadeia. A cadeia não é um lugar fácil. A cadeia não é brincadeira. A cadeia não é um parque de diversão. É um lugar onde você é privado da sua liberdade. Você perde o seu direito de ir e vir, o seu direito de sair com os seus amigos, o direito de estar próximo das pessoas que você ama. O crime cobra um alto preço para aqueles que estão realmente inseridos nessas atividades. Muitas pessoas acabam dizendo assim, o dinheiro do crime é fácil. É fácil até o dia que o cara vai parar lá dentro. Quando ele para lá dentro, ele vê como é que ele vai pagar por tudo aquilo de errado que ele fez na rua. Por isso, reflita muito bem nas suas escolhas. Inclusive, gostaria até de deixar aqui bem claro que eu tenho um trabalho que eu faço nas escolas chamado a palestra O Poder das Escolhas. E uma das coisas mais difíceis é conseguir incentivo das pessoas, das empresas, até mesmo aqui no canal do YouTube tem vídeos que não consigo monetizar porque os temas são temas pesados, são temas difíceis. Então se você quiser até contribuir com o meu trabalho, contribuir com a manutenção desse canal, contribuir com as palestras que eu faço nas escolas para os jovens, falando tudo isso que a gente conversa aqui, eu vou deixar abaixo aqui também um Pix, se você quiser fazer uma doação para esse projeto, vai ser muito bem-vindo. Eu não tenho vergonha de pedir porque tudo é muito caro, tudo é muito difícil, e não custa nada se você sentir no seu coração de quiser ajudar. Eu vou deixar um Pix aqui embaixo para você patrocinar e você pode ver o reflexo disso lá no meu Instagram, porque lá você vai ver os meus trabalhos que eu faço também com os jovens. Tá tudo disponível para que você possa também verificar que você não está jogando dinheiro à toa, está ajudando numa missão que eu estou aqui praticando, tentando ajudar algumas pessoas. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até o nosso próximo encontro. Valeu!